uma bola. Pega o nosso sorteio. Pega uma bola. Não vai ganhar nada. Décima do sorteio. Aqui, ó. Esse mesmo aqui, não? Exatamente. Esse aí, você vai ver esse agora. Isso mesmo. Tem o papel dele. Você não conhece a minha história do sorteio. Sempre O pessoal queria tanto participar também. tem que fazer assim. Mas o sorteio não vai demorar. Eu já tenho que É com certeza. Ou eu não vou ganhar, ou vai ser uma bomba. Só assim, se o amigo vai dar hoje, passa aí. Eu quero vir. Pior que ela não me dá limão. Ela não me joga. Eu já sei que ela me joga. 12 baianos, né? 16%. Você vai fazer esse tempo. Eu fiz um vídeo de segunda até sexta-feira de. Pegar a chave branca? É legal. Pegar o cheque branco para nós? Ah, pois é. Eu não assisto porque eu não sei dinheiro para saber. Você não assiste uma coisa que vai mandar boa e você não vai Eles querem dizer isso, mas porque a família não precisa da mãe. que a gente vai Eu fazer gosto muito aqui. do Cristo. Só que assim, A voz modificada não se pode fazer. É, então, Bobagem, né? sim, por exemplo, quando eu vejo o espelho, então, no espelho, no espelho, Pela posição Tem de que uma ter. álcool gel. no céu dos amigos dela. Você pode, né? Se eu só tô ganhando, fica ali em cima. Não, obrigado. Eu tenho ideia, porque mal a de fizer, eu sei. Agora vai saber que eu assim, realmente Nós vamos continuar essa conversa nossa sobre Fazer a mesa redonda o agora? funcionamento do Conselho Local e sobre o jeito. Agora nós vamos falar até assim, um pouco mais sobre o funcionamento disso. Até agora nós falamos muito das responsabilidades, das atribuições, né? Agora nós vamos falar mais, vai ter uma parte, mas a gente vai falar mais do jeito de funcionar. E aí o que eu vou estar propondo para vocês? Vocês vão pegar o número aqui, vocês são 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês vão pegar cada um número. E aí, eu vou sortear o número, mesmo tanto tem ali naquele saquinho. Aí, quando eu sortear, essa pessoa que tem aquele número vai responder uma questão que está ali colocada. E depois que responder, a gente vai sortear a segunda pessoa que vai comentar, igual o debate, vai comentar. técnica também? É mais ou menos isso. Não tem crédito. E aí a segunda pessoa vai ser sorteada para comentar
o que a pessoa falou, mas falando da sua experiência. Sempre não é uma coisa que você vai falar, nada que você não sabe, você vai falar o que você sabe. Tá? Então é essa a ideia. E, inclusive assim, quando você não tiver condição de responder, você vai falar, olha, isso eu não tenho condição de responder porque ainda não passei por isso, sei lá, você vai ver como é que você vai fazer. Tá bom? Então, não é nada não é um teste, mas na verdade é para a gente ir construindo, porque coisas que vocês não souberem também a gente vai completando, tá? Então, vamos lá. Pega o número aqui. Mas se ela quiser, aí fala, fica a critério. Eu peguei esse Eu peguei você duas Quem vezes. queria ser o 6 foi a primeira. Esse aqui eu não estou vendo que ele não está aqui. Foi a última fala. Meu tá premiado. Tem 14, né? Tem 14. Eu sou a última a falar. Não, não, Vai ser sorteado. Quando você é ótimo, fala. Porque vai ser o GT que vai dar essa hora. Não é? Deixa eu voltar, se ele for sorteado, ele tem condição de... Qual que é a coisa de senhora? Estava sorteado ali? ele está ali, ó. Eu sou o último. Deixa eu voltar. Aí, ó, tô com a mão, não sei, ó. Vamos lá. Isso. Esse numerinho é o seu, você foi sorteado ou aí vou sortear o número agora, hein? Aí vem a primeira pergunta. Número 9. 9. Aí eu vou pegar o seu número de volta, porque você não vai ser sorteado de novo, entendeu? Aí qual que é a primeira pergunta? Descreva a última reunião do Conselho Local na sua unidade. Comente como é que foi a elaboração da pauta, o registro do que aconteceu na reunião, como é que essa reunião foi divulgada, como é que pessoas que participaram dessa reunião, se houve um espaço também para questões que não estavam definidas na reunião, para elas acontecerem ali e serem debatidas. Não sei se deu para entender. Deixa eu repetir, entendeu? Não. É assim, ó. Descreva a última reunião. Sobre quais aspectos? Como é que foi elaborada a pauta? Como é que foi o registro do que aconteceu? Como é que foi a divulgação dessa reunião? Que pessoas que participaram da reunião? E se houve espaço para entrar na pauta de questões que não estavam previstas. Entendeu? Fala lá, Silvia. Fala de conselho local que é. Eu sou Aparecida, na gestão passada eu era suplente. Já logo em seguida os conselheiros habilitados, eles entram pensando no eu. Aí quando chega lá, ela não completa o eu, então ela abandona. Aí eu... O conselho local que é? Do Tancredo Montes. Tancredo. Isso. A nossa última reunião, nós já temos ela todas as segunda-feira de cada mês, às 14 horas. E como a nossa coordenadora, ela estava saindo de férias, aí ela foi no dia 7, no último ano. De junho, né, pai? De junho. De julho. E na nossa reunião foi uma moça da educação, que ela é aposentada, ela foi falar sobre a manifestação da lei. E depois o São Cláudio também
E o Sr. Cláudio, ele é conselheiro da Policlínica, onde ele é representante lá. E eu achei assim, aí tem vários conselheiros e tem um dos conselheiros que não foi. E quem fez a ata foi a menina que é do RH. Ela que fez a ata. Ela é secretária? É secretária. Ela é secretária. Do Conselho Local? Isso. Não sei nem como que ela foi, não sei nem como que ela entrou como secretária. Então, por isso que agora eu falei pro João. Segunda-feira nós vamos ter reunião, vai ser mais espaçosa, a gente escolheu para discutir a especialidade, porque nós temos muita gente que está na fila esperando a Então, mas eu especialidade. quero saber, naquela reunião, que nós estamos pegando essa última, Sim. como é que foi elaborada a pauta? Então, aí a gente foi falando, a moça se apresentou, depois o São Paulo se apresentou, e aí a gente foi discutindo e a gente foi questionando a coordenadora. Porque aí nós não tínhamos nem uma pauta definida. Foi isso, pai? Eu lembro uma pauta. O João tinha levado uma pauta, mas aí o João já falou a pauta dele, né? Que era? Planejamento. O planejamento. E daí o João também já tinha uma reunião no Ouro Verde, aí saiu ele e o São Paulo já saíram. E a gente continuou, né? A questão do acolhimento, a gente falou sobre o acolhimento, a gente falou um monte de coisa sobre as perdas, consulta, né, de especialidade que tinha feito na Poli, e foi perdida acho que 24 consultas de um oftalmologista na região sudoeste, foi a região que mais perdeu, né? E aí o homem ligou para lá e pediu que ele queria saber o que foi discutido na reunião. Aí a secretária falou, eu vou mandar para o senhor a ata. Eu falei, então eu também quero a ata. Quando ela mandou a ata para mim, eu falei, não, gente, não pôs nada. Ela não pôs nada na ata. Ela não colocou que o senhor Cláudio era da especialidade, ela não colocou que nós teve essas perdas, ela não falou, ela só falou que a moça teve lá, mas ela não falou o que a moça era, que a moça se era. Ela falou tudo sobre ela, né? Ela não falou que a moça era professora, que a moça fazia o que ela fazia, só falou do movimento que teve lá de Pará e moça por cima. Aí a coordenadora explicou que o Tremedão estava fazendo consulta de pré-natal, né, ginecologista da Vila Aeroporto, ela estava recebendo pacientes da Vila Aeroporto, pacientes da Vila União, porque não tinha, né, lá na área deles. E os nossos médicos, como nós temos 3 ginecologistas, mas só que eles falam, eu consulto mais aqui, eu não saio daqui e vou para lá. Então as pacientes vêm até ele. Ela não colocou nada disso, né? Aí começaram a questionar um médico que nós temos lá, que ele é muito bom, né? Agora, inclusive, na nossa região. Aí ela falou sobre toda a carga que ele tem, porque uma pessoa... Ela é quem? A coordenadora. Aí ela passou sobre esse médico, que ele atende a saúde de família, e não dá, às vezes não dá para a pessoa passar. Hoje faço uma consulta com ele, depois quando quer voltar não dá, porque ele é muito ocupado. E ela não colocou nada disso em ato. Eu falei, mas isso tinha que ser colocado em ato. Tá. Tá claro na sua explicação, então, a questão de como foi registrada, né? A elaboração da pauta foi uma proposta da coordenação? Consegue? Agora que nós vamos ter segunda-feira, foi nós que colocamos. Tá. Que nós queremos discutir a especialidade. Na última não foi. Não, na última não foi. E a divulgação da reunião? Como foi? Nós já saímos da reunião falando já, escolhendo essa, né, para segunda-feira. E a gente comunica que a reunião é aberta. Quem tem algum problema, como nós estamos com problema lá, que agora a gente já resolveu na situação, né? Como o Tancredão, ele tem 25 mil usuários e o Santos Dumont, que é perto, tem 4 mil. Então, 6 mil do Tancredão vai passar para o Santos Dumont. Até a moça ficou brava porque ontem a gente conseguiu com os técnicos da Sanasa, da ENDEC, fazer com que a linha 404, 405 vai até o posto de saúde com um ponto na frente do posto. Dona Cida, eu estou fazendo algumas perguntas para a senhora, porque alguém vai comentar. Sim. Para que as pessoas estejam atentas, para elas poderem comentar o que ela está falando. Então, eu estou perguntando assim, em relação à divulgação, como é que aconteceu a divulgação da reunião? A gente já, quando a gente termina uma reunião, a gente já deixa marcada a outra para a próxima vez. Entre vocês, né? Entre vocês. Não, mas a gente fala, a gente comunica essas pessoas, né? Se você está com
participo lá na reunião aberta, todas as segunda-feira de cada mês tem reunião. A gente não entendeu. Comunica para quem? Não, mas deixa então. Então, a gente não divulga assim para todo mundo, não. E as pessoas. Mas nós temos um grupo do conselho também. Que pessoas que participaram da reunião? Olha, nesse dia nós participamos do conselho todinho, que é 7 pessoas, né? 4 titulares, né? E 3 suplentes. Participou os 2 que representam os usuários, né? A coordenadora. E participou o seu Cláudio, que é da especialidade, e a Regina, que foi falar sobre o evento do Lago do Pará. E houve espaço para entrar alguma questão que não estava prevista na pauta? Na verdade, nessa dia da reunião, nós não tínhamos a pauta definida. Não. Foi Isso, foi. Tá bom. Então, a senhora quer completar alguma coisa ainda? Porque agora eu vou sortear quem é que vai comentar. Então, porque na pauta ela não tinha sido definida, porque na verdade nós estávamos fazendo, nós inclusive já tinha feito a eleição, né? Porque não deu e o João fez, ele falou, não tem, vamos fazer proclamação, que aí você falou que não, que tinha que ter a votação, né? E aí que foi todo mundo já, certo? E a gente já não tinha a pauta definida, porque era a formação, era a escolha já do conselho sindical, essas coisas. Então, nós vamos agora sortear quem vai comentar essa reunião que aconteceu no Tamperão, no Conselho Local do Tamperão, tá? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. 12. Isso. Então, quais são as perguntas? Me dá o 12 aí para tirar de você, para você não ser sorteado de novo, eu também. Eu dou 5 para ele, para ser sorteado de novo. Aí as perguntas agora, José Antônio, é assim. O que você achou dessa organização da reunião do conselho? Primeiro, se no seu conselho local também é assim, né? E o que é igual, o que é diferente no seu conselho local. E daí depois você conta como foi a sua reunião, a sua última reunião. O que é igual, o que é diferente? E a sua. Foi muito parecida com o relato do CS, da Cida, do CS da prisão, porque foi a primeira reunião nossa, né, do novo conselho. Lembrando que o conselho que estava lá, foi toda dos usuários, saíram todos. Somos todos novos. Somos todos novos. Todos do mesmo bairro. E todos do mesmo bairro. Então, mas algumas coisas aconteceram antes, era uma plaquinha só, né, que ficava dentro do posto. Dessa vez a divulgação foi feita no cartaz, no banner grande que eles têm, uma semana antes, foi posto na entrada do posto. Né? E isso, né? A gente não tinha Sobre a pauta. a pauta, né? A pauta, nós estamos na questão, né, da construção do novo posto de saúde, que será no Vila Rica, mais ou menos, né? O que houve foi assim uma troca de informação do que eles tinham como gestores e como funcionários e nós como usuários, né, com os nossos contatos. Houve essa troca, mas se pautou mais em cima disso mesmo, da construção do novo posto de saúde. Não havia uma. E essa pauta foi trazida por alguém especificamente? Não havia uma pauta. Deixa ele mesmo. Não, só uma coisa. Não havia pauta, porque ele foi eleito o conselho, e esse conselho foi para a sua primeira reunião. Então, da última pauta que tinha definido era a eleição do conselho. Então, foi feita a eleição do conselho, e aí ficamos aguardando chamar, inclusive vendo se ia continuar no terceira segunda-feira, como antes. Aí depois realmente chamaram para a reunião. Então, pauta definida não tinha. Nós tínhamos algumas questões definidas. Entendi, porque era a primeira reunião. Tá, e aí você falou, divulgação, registro. A ata até chamou minha atenção, porque
que não lia a ata, né? Mudou a secretária, a gente conheceu a secretária do outro conselho, né? É uma funcionária do posto, né? Foi apresentada, não me lembro nem o nome, né? Mas chamou minha atenção, porque eu também não li a ata. Eu vou pedir, como eu acho que deve acontecer, que na próxima reunião do conselho, né, seja lida a ata anterior. Né? Até mesmo para a gente resgatar algumas coisas que foram discutidas e ficaram coisas resolvidas depois. Né? Mas foi basicamente isso, assim. Houve espaço para incluir novidades assim ou foi só mesmo que estava previsto? Foi verdade, não é? Porque ficou muito. Me parece, né? Me parece assim, a gente tem essa sensação de que os gestores e os funcionários, né, nos mostraram favoráveis com as nossas questões, né? Assim, não discutimos profundamente nada, mas dá o parecer assim, de que eles também têm o mesmo interesse da gente num posto de saúde mais eficiente. Nós sabemos até que ponto, né? Nós sabemos que eles são gestores, são funcionários, são empregados do DAD, da secretaria, né? Mas pelo que eu vi ali, me parece que a nova coordenadora, que é nova também, eu tive o prazer de conhecer o antigo, né? E eu acho assim que ela, pelo menos para conversar, ela vai ser flexível. Então, A última coisa que a gente se pautou, como foi entregue para a gente o papel do conselheiro, nós colocamos para ela que nós queremos discutir aquilo lá. Nossa próxima reunião a gente quer saber daquilo lá. Quantas pessoas tem no posto, se está colocado lá um cartaz, quando é que sai? Isso é para volta já. Aí a gente se pautou para fazer essa discussão até para que nós, enquanto novos no conselho, já tenhamos um desenho do que é o posto de saúde, como é que funciona, e se o número de funcionários, tudo é o número ideal, se comporta esse número, né? Todas essas questões do conselho nós queremos fazer essa discussão. Com pauta para essa próxima reunião. entendi. Então, se for pegar assim, como resumo, o que foi comum é que, na verdade, eles também estavam no tipo primeira reunião, né? Porque eles também parece que estavam também na primeira reunião. Mas teve algumas coisas que foram diferentes. A divulgação foi diferente. A divulgação foi diferente, né? Antes você tinha um papelzinho desse tamanho. Não, eu estou falando em relação à maneira como é lá a divulgação do... Pelo menos a divulgação dessa reunião aconteceu uma semana antes, né? Não foi no dia de praxe, porque eles estavam com dificuldade de eleger os seus próprios funcionários. Os conselheiros deles, Os trabalhadores. os trabalhadores. Parece que não havia passado ainda. Não havia passado ainda. Só que não tinha sido escolhido ainda os outros. E vocês fizeram a reunião sem conselheiro trabalhador, é isso? Não foi, não. Já foi feito Por isso que houve assim uma mudança. A gente nem achou que ia acontecer naquele dia, porque a última informação deles era, olha, não escolhemos ainda do posto de saúde. Aí, um dia antes, eles confirmaram, a reunião, né? Vai ser agora na segunda-feira. Porque já foi escolhido, né? Aí já tinha sido escolhido. Então, assim, esses aspectos que a gente levantou, de quem elabora a pauta, quem faz o registro, como é esse registro, né? A divulgação, como é que ela é feita, quem participa da reunião, se há espaço ou não de entrar novidades que não estão colocadas dentro da pauta, são aspectos que a gente sugere que sejam sempre observados nas reuniões. Vocês percebam se está acontecendo desse jeito, quer dizer, porque por exemplo, quem faz a pauta ou não, tem um processo aí de negociação, né? Estou vendo, por exemplo, que eles deram o exemplo de que na próxima reunião já estou negociando que seja feita uma pauta que eles pontuaram. Aqui também parece que tem uma definição também. Agora já, tem agora, segunda-feira,
vai discutir o que é especialidade, mas na hora da leitura da pauta, eu falei com o João, eu não vou aceitar porque a aba ficou furada, né? Porque nada daquilo, porque eu falei, o assunto de especialidade que foi perdida, 24 consultas de oftalmologista na região sudoeste, é muita perda, né? Porque nós temos muita gente precisando disso. Não postou em ata. Não, mas eu fiquei. Então, é isso que eles falaram, de que começa a reunião lendo e o que foi tratado na reunião passada, isso seria o praxe de qualquer reunião. Mas eu fiquei sabendo, corrigir informações que foram colocadas aqui. Então, mas eu também, que os outros conselheiros não sabem que aconteceu isso. Eu sei porque um dos caras, uma das pessoas que era conselheiro antigo, ele pediu para se dava para comentar o que foi comentado na reunião. Aí ela falou, eu mando a cópia da ata. Quando ela falou, eu mando a cópia da ata, eu também quero. Aí ela mandou, né? Aí eu vi que não tinha nada. Então, ela deveria mandar no grupo. sim, ela mandou no grupo. Ela mandou no grupo. Então, o grupo tem saber. Ó, e eu puxei. Não, mas eu fui e tirei o xerox, né? Aí ela me mandou no meu particular, né? E por isso que eu estou sabendo. E Não, foi... não estou entendendo. Não, nós estamos no grupo. Não, o homem, o senhorzinho perguntou para ela. Eu quero saber o que foi discutido na reunião. Porque agora ele faz parte da pastoral da igreja, né? Saúde. Da saúde, né? E aí ele falou, eu quero saber o que foi discutido na reunião. Ela falou, eu mando a pauta para o senhor, mas no particular dele. Aí eu também, ela mandou no meu particular. Acho que precisa. Vamos tentar ver se a gente fala uma coisa só, né? Essa questão da pauta é um processo de negociação, né? De uma reunião para outra, né? Ou até, às vezes bem antes da reunião, mas dependendo, normalmente é de uma reunião para outra. Muitas vezes você faz no final daquela reunião a encomenda do que vai ser feito na próxima. O que está colocado para nós aqui é assim, não é só um segmento, não é só o gestor, ou só o trabalhador, ou só o usuário que vai definir a pauta, é um processo de negociação, né? Que acontece diante dos problemas que estão acontecendo, tá certo? Vou sortear o próximo aqui. Vamos lá. 8. Quem é 8? Aquele 8. Então agora nós vamos conversar sobre o seguinte com a Maria. Maria, conte sobre a última atividade na comunidade que o seu conselho organizou. Você não é conselheira, né? E você não acompanha muito o que é o conselho local. Qual que é a unidade mais próxima da sua casa mesmo? Então, a minha região é Taquaral, mas Taquaral. a mais próxima é Costa Silva. É Costa Silva, mas você nem sabe o que acontece lá. Ainda não. Tá. Então, na verdade, eu vou sortear então para outra pessoa para a gente tentar falar com essa pergunta, tá bom? Vamos lá. Você não tem noção, senão não dá para você responder uma coisa que você não tem noção, certo? 7. Dá para ler de novo? Boa, claro. Daqui. Conte sobre a última atividade na comunidade que o seu conselho local organizou. O meu conselho, Que o seu conselho local organizou. olha, a gente está sempre, nosso conselho, reunindo em torno da nossa construção, nossa unidade que está sendo construída. E um dos últimos movimentos que o conselho assim, participou foi de atividade focada de visitação na nossa unidade. A gente está fazendo lá acompanhamento de fiscalização da obra. E a nossa, parte da nossa comunidade, dos conselheiros, acompanha, e uma das últimas atividades nossas foi essa. Tá. É um tipo de atividade que não é bem a que a gente está falando aqui. Que é o tipo de atividade que eles estão numa situação muito diferente, porque eles estão focados na questão da construção. Eles não estão acompanhando muito o que acontece lá na unidade onde está tendo atendimento. Isso. É isso? Porque vocês nem estão vendo
enfim, não estão acompanhando o que está acontecendo com a população que está sendo atendida lá, na Mini-Pond, não é isso? É isso que está acontecendo, né? Exatamente. Então é uma situação bastante... Porque está dividido, porque uma parte da população vai para o Esmeraldina buscar um atendimento, outra parte vai para o Santo Dia, outra parte vai para o Esmeraldina. Então nós estamos assim, sem teto. O nosso posto de saúde está colocado no local e atende ali algumas coisinhas. Mas parte, por exemplo, São 7. Então está mais ou menos assim. Então, Na verdade, tem uma coisa que esse conselho local não está fazendo, por exemplo, se a unidade está fazendo alguma ação na comunidade, vocês nem estão sabendo. Né? Então essa é uma questão, por exemplo, seria importante até acompanhar, porque as reuniões que estão acontecendo lá sobre o atendimento, o que não está acontecendo. Tem uma coisa muito voltada só para a construção, não está acompanhando o atendimento lá. Então são questões aí para o conselho local avaliar. Não é isso? Porque está voltado muito para uma coisa só e não para o que está acontecendo na unidade. Né? Vamos lá. Vou sortear então. Alguém que queira. Como é que. Vou fazer a mesma pergunta para outro centro de saúde, para outro conselheiro que já. Número 1. Eita. Vamos lá. Vou fazer a mesma pergunta então. Conte sobre a última atividade na comunidade que o seu conselho local organizou. Foi a manifestação pedindo por mais médicos. A manifestação foi feita junto com a população, pedindo por mais médicos, por mais funcionários e junto o funcionário da farmácia, que só tinha uma funcionária, a funcionária ia entrar de férias, então pedindo que viesse funcionário de um outro posto para atender aí, para a comunidade não ficar tão sem assistência. Pronto. Então, se tem uma organização em função de um problema que está acontecendo na unidade, botaram a boca no trombone. Você que acompanhei as atividades. Alguém acompanhou? Viu isso está acontecendo? Teve notícia disso que aconteceu? Eu fui até lá, mas eu acompanhei. Acompanhou também. O que vocês acharam dessa atividade? Eu achei Seria comentar essa atividade? É uma das guias, dos meios que nós temos. É engraçado porque eu tinha uma outra ideia quando você falou da pergunta. Eu achava assim que, era tipo assim, campanha de vacinação. Pronto, pode ser assim, também, exatamente. E teve uma campanha nacional, está tendo, né? Isso. Certo? E eu pensei que era isso mesmo. Mas poderia ser uma atividade que, assim, na verdade, no caso deles, é o que está pegando agora lá, eles foram atrás disso. Mas pode ser, por exemplo, o problema depende um pouco do que você vai fazer como prioridade que o território está precisando. Então, por exemplo, baixa vacinação de crianças, né? Isso é um problema. Pode ser que seja essa a prioridade do centro de saúde e do conselho local. E aí vai fazer o quê? O que seria feito nesse caso, por exemplo, Paulo? Você acha? Se fosse esse o problema. Eu acho que seria a atuação dos conselheiros dentro de outros organismos na região, certo? Para tentar conscientizar a vacinação. Pronto. Certo? Porque isso é um exemplo, porque na verdade eu me surpreendi, né? Na verdade deram uma resposta que eu não estava imaginando. Mas é isso, né? Aí eu mesmo posso sugerir para você, igreja, escola, mercados, né? A igreja é simples para a gente, porque a gente consegue movimentar a paróquia tem todo o conselho. Certo? Então a gente, igreja assim, no caso da católica é simples, mas a gente também consegue, a gente conversa com as outras também, né? Também tinha a Sociedade de Amigos de Bairro, a gente trabalha com isso aí. Para poder fazer essa coisa da vacinação, por exemplo. É que eu me surpreendi, assim, eu pensava que era uma coisa mais simples, né? Certo? Que era uma coisa assim, tipo campanha de vacinação, tipo assim, outubro rosa, né? No caso da conscientização do câncer, nossa, eu estava achando que era isso. Mas porque pode ser, o que o conselho local vai priorizar? Em cima do que está pegando naquele momento. Vou dar um exemplo em relação à questão da vacinação. O conselho local do Anchieta mandou para nós um vídeo, porque assim, o Anchieta
está com baixa vacinação de crianças. E onde é que a coisa está rolando? Eles identificaram, inclusive a partir da conversa que eu vi mais no conselho, que os pastores evangélicos estão dificultando ou fazendo a cabeça das mães, dos pais, impedindo, dificultando que as crianças sejam vacinadas. Seja ou não seja? Não seja. Para elas não seja. Não serem vacinadas. Dificultando que seja. Dificultando que seja. Eles não querem que as crianças sejam vacinadas. Inclusive, essa é uma das explicações para as crianças de Campinas não está sendo vacinada. A gente tem baixa cobertura de vacinação por conta. E aí, o que o Conselho Fiscal... Olha o livro. O que o Conselho Local fez? Fez um vídeo muito interessante. Eu até posso botar no grupo para vocês. Por favor. Voltado para a questão da ciência e espiritualidade, deslocando um pouco essa conversa para tentar chegar nesses pastores. Um dos conselheiros já foi, inclusive, evangélico. Então ele pegou um pouco essa questão e aí ele estava querendo trabalhar isso nos diferentes públicos de evangélicos que tem na região do centro de saúde para trabalhar essa questão da vacinação com esses públicos. Então, é uma possibilidade, entendeu? E aí, no caso deles, a pessoa está pegando a foto funcionando. Então, vamos para a rua, vamos botar a boca no trombone, vamos chamar a imprensa, entendeu? Fala. Esses dias atrás morreu perto da minha casa lá 3 pessoas de infarto. Aí a pessoa veio e falou assim, olha, o fulano não morreu de infarto. Ele tomou a 4ª dose da vacina, foi a vacina. A vacina está matando todo mundo. Eu falei, gente, quanto tempo ele não viu o colesterol, a diabetes, quantas cervejas ele bebe, quantas pinguinhas ele bebe, como é que está a pressão dele, não tem isso, quantos Vamos seguir, então. Bora. Vou sortear uma próxima. Mas só uma pergunta. Esses pastores evangélicos, tem um dispositivo aí para a sociedade reagir de uma maneira penal, né? Para mim, é crime contra a saúde pública também, mas aí, na verdade, assim, nós estamos discutindo na esfera do conselho local, que não cabe, né? Por exemplo, nesse caso, quando teve aglomeração lá na região do Campo Grande, nós, o Conselho Municipal, acionamos o Ministério Público na época do Covid. Essa informação é bom porque a gente pode, se acontecer na nossa região, a gente tem um dispositivo. Mas enfim, mas de qualquer forma, nós estamos trabalhando aqui dentro de uma perspectiva de conscientização, né? A pessoa, inclusive, pode perder a guarda da criança se a criança não tiver É isso que vacinada. eu acho que tem que denunciar nesse sentido. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir. Agora o número 6. Aí é o seguinte. Qual a sua relação, a relação do Conselho Local, né? Com o Conselho Distrital, da sua região, e com o Conselho Municipal? Dia é bom. Os 2 conselheiros velhos, eu e o Charles, a gente está mais tempo no conselho, apesar de 2, a gente continua fazendo um trabalho de conscientização no bairro, do Jardim Isa. Agora nós somamos, agora nós somos 2 titulares de um bairro e 2 titulares de outro bairro. Nós somos 4 conselheiros titulares, só que 2 e 2. E a gente ganhou um conselheiro titular da UPA, que é meio cabaço aí. Mas um cabaço do conselho nosso, um cabaço do conselho, o novato do conselho local, eu e o Charles, a gente já bateu química com esse rapazinho, apesar de novo, que não é o conselho da UPA. Ele tem uma procura por conhecimento que aprendeu conosco. Mas a pergunta é o seguinte, Xavier, a relação com o Conselho Distrital e com o Conselho Municipal. Boa. A gente está sempre em sintonia. Tanto é que a coordenadora está sempre comunicando a gente e a gente comunicando a coordenadora do que está acontecendo no distrital e no municipal. É boa. É um pouco mais claro a relação. Ficou claro para vocês? Sim. Então vou sortear alguém para comentar
Ela disse que não. Hã? Oi, não vi. Ela disse que não ficou monitora, não. Aqui. Hã? Eu falo. Bom, não só para porque aí talvez perguntar o que não ficou claro, sabe? Você eu não vi. Ele é conselho local, distrital, municipal. Não. Hoje? Hoje é local e da UPA. Mas não é distrital. Não, mas existe uma relação boa. Eu estou sempre no distrital, dona Léa. A gente está sempre na reunião. Não deixa passar. Não pode deixar esse real. Seguimos? Eu vou sortear com alguém para comentar isso que o Xavier colocou. Sim. Ai. Em relação à questão da relação com o conselho distrital e o conselho municipal. Estou chegando agora, né? Eu sou nova no conselho. Você é qual conselho? Esmeraldina. Então, mas pelo que eu sei, tem muitas meninas que participam, principalmente o pessoal mais antigo, que nem tem a Filó e eu acho que outra menina, que elas vão para essas reuniões. Até então, nessa última reunião agora, eu não sabia que era aberta ao público. Entendeu? Aí... Vai, não vou ser no nosso, não. Não, distrital. Ah, municipal. Eu não sabia disso, não, porque ninguém não postava nada no grupo. Agora que eu faço parte, que nem nos grupos antigos, que ninguém postava a reunião do conselho lá do bairro, né? Era só essa. Ninguém sabia que tinha outras reuniões. Eu, pelo menos, falo por mim, né? Mas a relação assim entre eles, eu não sei falar, porque eu nunca participei das reuniões. Na verdade, não está claro, não. Para mim não está claro, eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Deixa eu tirar a dúvida de uma coisa que você já falou. Eu não sei se eu entendi mal o que foi isso, mas eu entendi que quem fazia a comunicação eram as coordenadoras, entre um conselho e outro. Quem te passa a informação são as coordenadoras? A reunião do conselho local. E distrital? Não necessariamente. Da relação com o distrito? Não. É a coordenadora? Ela passa para ter reunião do distrito tal dia. Tá. Só que antes dela passar, a gente já sabe que o Charles faz parte do distrital. Tá. Ou seja, e eu estou sempre limitando que já foi municipal. Então a gente está sempre em consonância. Eu e o Charles, a coordenadora nova, está sempre em consonância com nós dois. A gente tem sempre comunicação mais rápida. Eu me parece, pelo jeito, pelo menos no caso dos dois exemplos, ainda faltam algumas informações, talvez, para que a informação seja flua mais, né? Desde quando acontece a reunião, dos representantes realmente trazerem para a reunião do Conselho Local o que está acontecendo no distrital, né? E do municipal também. Acho que falta informação também. Tanto é que nós fizemos uma reunião extrasada com o Distrito Noroeste e com os 15, que agora acho que são 15 já ainda. 15 centros de saúde da Noroeste. Adivinha quantos coordenadores tinham? 6. Nenhum. E quantos conselheiros tinham? Trabalhadores? 6. De 15 tinha 6 conselheiros. De 15 centros de saúde não tinha nenhum coordenador. E aí? Na verdade, o fórum vamos seguir então. Porque, na verdade, assim, qual que é o nosso objetivo? Nós estamos levantando algumas poeiras, assim, algumas questões que precisam ser, inclusive, pesquisadas e investigadas por vocês, porque essas relações são importantes que fiquem mais claras. No caso, assim, com as outras meninas que participam, elas podem trazer o que for. Elas devem. Não é comentário. Então, essa é uma pauta que precisa ser trazida como uma coisa comum. Ser trazida, por exemplo, se vai numa reunião de conselho municipal, dá um informe do que aconteceu lá.
Se vai numa reunião de conselho local, do conselho distrital, perdão, porque é representante, né? Qual que é o papel do representante? É informar. No mínimo informar. Se tiver alguma coisa que tem a ver com a comunidade, trazer inclusive como pauta. Mas se não, pelo menos não me informe de que aconteceu. Perguntando, porque até então, como eu falei, eu estou pegando modernando, entendeu? Pelo menos eu posso comprar alguma coisa. Claro. Você pode ir também. Você pode ir. Não, pode ir, mas ela está falando da relação dela com a representação dela. Que é muito importante que a representação exerça o papel trazendo as informações. Que seja o representante do empresário. Exatamente. Porque se você vai e não traz de volta, você está representando a si mesmo, não a toda a comunidade. Aquele grupo. Então vamos lá, vamos lá. Outra questão. 13. Então, vamos lá. Esse número é bom, não é? Você, como conselheiro, costuma ir no centro de saúde fora do dia da reunião mensal? Descreva o que você faz nessas ocasiões. Geralmente, eu vou com a minha mãe. Ela vai tanto pegar medicamento, quanto também nas consultas que ela marca, né? Para o problema que ela tem. Certo? E geralmente, pelo menos dentro do centro de saúde que a gente está lá, certo? A gente é atendido muito bem, certo? E o problema é a questão de médico, né? Certo? O médico nem sempre está disponível. Mesmo que, então muitas vezes é atendido por enfermeiro, o enfermeiro vai lá, faz uma triagem, depois manda de volta, remarca. Então, aí eu tinha dúvidas relacionadas a isso. Porque eu perguntava, o pessoal, é assim mesmo, é que é uma porcaria mesmo, não tem jeito. Só que eu não entendia. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que tem alguma coisa errada. Daí eu questionava, fui questionar, porque eu conheci o conselho, já conhecia, né? E eu questionava o conselho, e o pessoal falava, você tem que ir no conselho e tal. Eu comecei a ir no conselho só como convite, né? É aberto mesmo. Aí começaram a fazer, tinha os conselheiros ali que faziam reunião, inclusive chegou a fazer reunião fora do posto, não a reunião do conselho, né? Mas coisas que decidiam no conselho foi fazendo em outros lugares, para deixar o pessoal mais. Mas deixa eu perguntar uma coisa, se eu estou entendendo. Você, enquanto conselheiro, o que você faz? Não, enquanto conselheiro não. Porque eu fui, eu essa é a minha primeira gestão como conselheiro. Tá, entendi. Eu tinha experiência no conselho, só que eu só ia lá e via. Também dava palpite, mas só que não como conselheiro. E agora, entre uma reunião e outra, como conselheiro, você faz alguma? Você vai à unidade? Essa pergunta. A gente ainda não conseguiu fazer a primeira reunião, porque a gente não conseguiu ainda os funcionários. Você não tem representante deles. Ah, não tem, o conselho ainda não está funcionando. Não está funcionando ainda. Tá. Tá, agora eu vou sortear. Só um minutinho. Então eu vou sortear. É isso, então, você quer dizer. Você ainda não teve essa vivência de fazer nenhuma ação entre uma reunião e outra como conselheiro. Deixa eu pegar agora. Então, como conselheiro, tá bom? Vamos lá. Então eu vou pedir agora que o número 14. Ele quer falar tanto? Ele vai falar no lugar? Não, eu estou sorteando você, seu João. Não, se você não souber, você vai falar. Não sei. A pergunta é o seguinte, se você gostaria. A pergunta é se você gostaria de comentar essa situação específica que foi trazida pelo Rogério. Então. Eu entendi que ele. É a primeira gestão dele, né? Ele começou agora, então. Eles ainda não têm a reunião deles ainda. Então, como ele tem a reunião dele, e eu nem sei quando que eu vou participar da reunião, porque eu não estou entendendo nada. É a terceira vez que eu venho aqui, eu sei muito menos. Você não é conselheiro ainda, né, Cirão?
Ainda não. Tá. Eu estou precisando do conselheiro. Você vai precisar participar, você está precisando participar do conselho. Vai lá, seu Xavier. Pessoal, eu tive que pedir essa palavra porque eu fui quarta-feira passada no médico e o médico falou de um conselheiro da Sul. Eu não quis perguntar quem é. Mas aí, eu bati de frente com o médico assim, não, é isso. O conselheiro tem essa postura, tem que ter essa postura isso. Assim, mas o conselheiro que conversou comigo, seu Xavier, na artesã, ele falou que tem privilégio de saúde. Sim, é mentira. Não é para ter. Se ele está tendo, existe um conluio entre ele e os funcionários e a coordenação do posto de saúde. É mentira, não é para ter. Aí eu bati de frente do que ele e digo que não tem. Mas agora, falando nisso, me acendeu uma luz vermelha. Pode ser que você ser conselheiro, por coincidência ou sorte naquele dia, ou em outros, ou durante a gestão, o atendimento com seu parente ou com você, ou com alguém que você conhece, seja ideal. Então, essa interrogação, essa luz vermelha, é muita coincidência, porque os funcionários podem ter uma postura diferente quando você chega como conselheiro. Me levantou isso, e eu não era para ter esse tipo de insight, de pensamento bobo. O médico me deu uma luz. Eu já tinha essa deixa, agora você falou assim, são 3 coisas de coincidência. Eu acho que deve existir coincidência e sorte do conselheiro. Não para ser atendido do parente dele, ou para ele, ou para alguém. Existe uma coisa nebulosa entre os funcionários daquele dia ou não, quando a pessoa é conselheiro. Uma energia que ajuda a coisa a acontecer. O senhor está colocando uma situação, pode estar acontecendo, mas você tem que ter mais elementos para poder dizer isso. Mas tem que. Mas aí, não é uma coisa pior. Eu tenho que expor isso porque. Sim, mas é uma coisa que na verdade você está suspeitando, mas tem que ter. Mais elementos concretos. Dado de realidade. Mas existe coincidência.